Fala galera, acabou de sair o documentário Superman, a história de Christopher Reeve. Antes da gente ver David Coruscant botar a capa vermelha, antes de Henry Cavill dar as caras no Planeta Diário e até antes do Brandon Routh voltar para a Terra, o único nome que todo fã de cinema associava ao Superman era o do Christopher Reeve. Esse documentário, dirigido por Ian e Peter, os mesmos responsáveis por McQueen, mergulha na história do Reeve, desde o momento em que ele virou o Superman até o trágico acidente que o deixou paralisado. Mas o ponto alto mesmo é a perseverança dele, que o transformou num ativista pela causa das pessoas com deficiência. Agora segura aí, que a gente vai se aprofundar nessa história depois da vinheta. Fala galera, Johnny Lopes na área. Vamos falar sobre Superman, a história de Christopher Reeve. O novo documentário que estreou esse ano no Festival de Sundance e que a DC Studios comprou para distribuir. Aliás, é a primeira vez que a DC Studios distribui um documentário. Antes de mais nada, preciso falar sobre uma coisa que para mim tem se perdido com o tempo. O peso que certos personagens, atores e filmes têm na história do cinema. Sério, muita gente parece não entender isso. Tipo a galera que pede reboot de Star Wars sem sacar a importância dessa obra pro cinema. Ou que quer uma nova versão de Tolkien, sem perceber o impacto que ele teve no mundo da fantasia. Bora falar de contexto histórico aqui. Quando eu era moleque, Superman foi um dos primeiros super-heróis que vi na telona. Mas foi o Batman de 1989 que realmente mexeu comigo. Até porque eu sempre fui muito mais fã do morcegão. Eu não tenho pinto, vocês sabem disso. Eu sou eunuco. Mas ainda assim, Christopher Reeve não era só um ator fazendo Superman. Ele era o Superman. Ele representava tudo que o herói significava. Demorou para eu entender o que eram os filmes e o que significava ser um ator. Mas quando eu via Reeve, eu via esperança. Ele era o cara que passava segurança, que estava lá para fazer a coisa certa. Alguém que você sabia que estaria lá quando você precisasse. Para uma criança isso é gigantesco. E esse sentimento fica mesmo que a gente cresça e às vezes os atores que interpretam nossos heróis acabem nos decepcionando na vida real. Você é doido? Você é pichuruco? Há memórias de certas coisas que ficam marcadas para sempre. Para mim, desenhar o Superman era desenhar o Christopher Reeve. Quando eu descobri que ia precisar usar óculos, pensei, tranquilo, agora eu vou parecer com Clark Kent. Essa é a realidade de como eu e muita gente conheceu Christopher Reeve. Ele era o Superman para mim e para toda uma geração de fãs. E isso tem um peso gigante, uma importância absurda tanto para a história do personagem quanto para a gente que cresceu assistindo. Hoje, parece que muita gente perdeu essa noção, tentando rebutar ou moldar esses personagens icônicos para se encaixar em agendas e ideologias do momento. Só que o Superman do Reeve e o próprio Reeve nos lembram que heróis vão além disso. Eles são mais do que tendências ou narrativas do agora. São modelos de inspiração que atravessam o tempo. E mexer com essas raízes é esquecer o impacto histórico que eles tiveram e ainda podem ter. Certamente que sim. É engraçado, né? O Superman foi uma coisa tão marcante pra mim e pra tanta gente, mas pro Christopher Reeve foi um peso, um estigma. Pra indústria, ele só era o Superman. Ninguém conseguia ver ele em outro papel. Ele tentou fazer outros filmes, mas adivinha, o público não comprava. Essa ironia da vida do cara é pesada. Enquanto ele era um herói pra tanta gente, o personagem que tornou-o famoso acabou fechando muitas portas. Aí pra piorar, vem um acidente. Nos anos 90 ele cai de um cavalo, quebra o pescoço e fica tetraplégico. Perde a sensação do corpo todo abaixo do pescoço. Tem que reaprender até a respirar. E mesmo assim, em vez de se fechar, ele vai lá e dedica o resto da vida dele para ajudar outras pessoas na mesma situação, buscando melhorar a vida de quem estava preso a uma cadeira de rodas como ele. Agora, claro, o Reeve teve suas críticas também. Muita gente, especialmente a imprensa, questionava o foco dele na cura. Diziam que ele deveria olhar para a paralisia de outra forma, que deveria focar mais em ajudar as pessoas a viverem bem, em vez de tentar consertar o que aconteceu. O documentário até aborda isso. E Dana Reeve, a esposa dele, era uma das que via esse outro lado. Foi por isso que ela fundou a Fundação Christopher Reeve, que se tornou Fundação Christopher Reeve e Dana Reeve, focado em cuidar das pessoas no presente e não só em buscar uma cura.
O legal desse documentário é que ele mostra o Christopher Reeve como o herói que ele foi, mas sem esconder as falhas. Ele teve seus deslizes, seus momentos de ego e as próprias limitações. Até os filhos dele abrem o jogo. Falam do jeito meio distante do pai no começo e como o acidente fez ele se reaproximar da família. O acidente não só mudou a vida dele, mas trouxe ele para perto dos filhos de um jeito que não tinha acontecido antes. O acidente de Christopher Reeve fez o cara passar por momentos sinistros, mas também trouxe uma baita transformação. E isso é incrível no documentário. Ele não perde tempo focado só na carreira ou na vida dele antes da tragédia. O que pega mesmo é ver o que ele aprendeu depois. As lutas que ele enfrentou, o que foi forte, o que foi fraco. Reeve não se deixou abater, não jogou a toalha. Ele foi até o fim tentando vencer a parada e no meio disso tudo percebeu que podia fazer muito mais pelas pessoas, além de só vestir a capa de super-herói no cinema. E o documentário ainda dá um destaque especial à amizade dele com Robin Williams. Os dois eram parceiros desde os tempos de Juilliard, dividiam até o quarto. E mesmo que o Robin não esteja mais aí para contar, a gente escuta de muita gente o quanto ele foi essencial para levantar o astral do Reeve. Todo ano, no dia do acidente, o Robin fazia uma festa para não deixar a data ser lembrada de forma pesada. E hoje, sabendo o quanto o próprio Robin lutava com os próprios demônios, isso fica ainda mais forte. E galera, é isso que eu gosto de ver em documentários assim. Essa amizade entre o Reeve e Williams era uma daquelas conexões profundas que não se encontra em qualquer lugar. É o tipo de coisa que você é sortudo de ter. Eu também tenho isso com alguns amigos, uns que conheço desde os 6 anos, outros que vieram pela internet, interesses em comum, e mesmo sem contato físico, essas pessoas são importantes pra caramba. É legal ver isso entre duas figuras tão conhecidas, porque geralmente a galera só vê o superficial. Como o Reeve foi o Superman, o documentário se sente na obrigação de falar disso. Mas soa meio raso perto das imagens reais e dos vídeos de família, que mostram o verdadeiro Reeve. E por mais que essa parte inicial do Superman seja meio clichê, ela é necessária. É importante ver como o mundo o enxergava antes, como um herói invencível. E aí depois do acidente, ele se torna um herói de verdade. Só que agora é um herói porque é humano, porque enfrenta a dor. E a verdadeira heróica foi o que ele fez depois. Lutou até o fim, não só por ele, mas por outros, tentando melhorar o mundo. A real é que o Reeve era o Superman perfeito, e não só no cinema. Ele poderia ter se entregado, deixado a vida ir pro lado da autopiedade, mas não era esse o rolê dele. Ele queria mais, queria superar, inspirar e deixar algo melhor para quem viesse depois. E vou te dizer, o que ele fez fora das telas é muito mais impressionante do que qualquer coisa que tenha feito como ator. Mostra que dá para fazer coisas heróicas sem superpoderes. Talvez tenha sido o destino cruel, mas o destino quis mesmo assim que o Christopher Reeve fosse uma das pessoas a nos mostrar isso. Superman: The Christopher Reeve Story é um documentário excelente, emocionante e recomendo a todos. Se você é fã do Reeve igual eu, é tipo aquele assista agora obrigatório. É inspirador, emocionante e, cara, toca fundo no coração. Fala sobre como, independente do que você esteja passando, sempre vai ter alguém cuidando de você. E aí, já tá pronto para assistir esse documentário incrível? Ou já viu? Me conta aqui nos comentários o que achou. E se você é novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nadinha. Quer saber tudo o que eu espero da Marvel em 2025? Clica nesse card aqui. E minha opinião sobre Venom 3, a última rodada, só clicar aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima!